Deus não te abandonou. Nunca culpe Deus por nada. Talvez isso é um processo, é um momento em que você precisa passar por ele. É difícil nós falarmos disto, mas é necessário. Seja forte, cuide das suas emoções, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Centralcast está no ar e hoje nós recebemos um convidado que há 30 anos dedica sua vida a servir pessoas. 16º episódio, está imperdível. Já vai colocando o dedo no like. Se não é inscrito, te inscreve no canal. Gente, tem episódios que tá um melhor do que o outro. E hoje o convidado não vai ficar abaixo do padrão que a gente está vivendo aqui. Histórias lindas que estão inspirando pessoas. Estou recebendo relatos de vocês. Estou super feliz com os comentários, com vocês que estão gostando dos episódios, compartilhando, divulgando. Já estamos chegando em 500 pessoas que se inscreveram e isso nós começamos há dias. Eu estou muito feliz porque vocês são pioneiros comigo aqui do Centralcast. Eu usava a Central da Grandeza, só que eu faço a Escola de Grandeza, que é às 7 da manhã no meu canal pessoal. E aí eu falei, ficou muita grandeza, eu vou deixar só para o Grandeza só lá pra escola, e aí eu botei Centralcast. Então aqui no Central hoje, gente, eu tenho um convidado que há 30 anos dedica a vida dele a servir pessoas. Ele é pastor, conselheiro, treinador, inspirador de vidas, mas a atuação dele vai muito além de púlpitos. Aqui no Central não vem qualquer um, é uma pessoa mais que especial. Ele também é CEO da TV Viva Brasil, é uma emissora que cobre grandes eventos aqui na Grande São Paulo e conecta pessoas, conecta conteúdos, leva conteúdo de relevância, para resumir. Ele também é diretor da UCB, União Cristã de Barueri. Tem uma forte presença comunitária, ele influencia aqui as decisões importantes e atua como uma voz ativa nos assuntos que impactam aqui a sociedade de Barueri. Foi atuante em algumas campanhas. Homem público, é líder espiritual, é empreendedor e o nome dele já é uma marca forte aqui em Barueri e em todo o estado de São Paulo. Senhoras e senhores, recebam no Centralcast Charles Peter. Uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje. Charles, que alegria te receber aqui. Estou feliz. Amigo, mais feliz estou eu pelo seu convite. Prazer estar aqui com você gravando esse podcast e também conhecer aí um pouco da sua história. E falei, tá conectado. Foi gravado esse episódio aqui, mas gente, nós fizemos uns 4 episódios antes aqui, conversando sobre as coisas de Deus, sobre... Foi uma explosão de mentalidade conversando com o Charles e eu descobri da onde eu já conheci esse rosto. Eu falei, eu conheço esse homem, meu Deus, mas eu conheço. E era de um vídeo que viralizou do Marçal, onde ele conversa contigo sobre religiosidade, sobre expansão de consciência, sobre homem de negócios, business, mas também um homem de Deus. E aí agora, antes de eu ligar as câmeras aqui, lembrei, eu já estava uns dias assim te olhando, mas eu conheço esse rosto, eu já vi ele falando. E aí eu tinha passado por esse vídeo teu e fiquei observando e comentando sobre ele, o que nós comentamos inclusive nos bastidores. Estou muito feliz de te receber. Vou começar já. Charles, tu tem 30 anos aí de ministério, de dedicação à vida pastoral, sabe? O que mais te moveu para abraçar essa missão de cuidar, de aconselhar, de inspirar pessoas durante esse tempo? Afinal, são 3 décadas dedicadas a cuidar de pessoas. O que mais te inspirou a gastar esses 30 anos da tua vida cuidando de gente? Então, meu amigo Felipe, tudo começou porque eu sou uma família de 4 irmãos. Minha mãe, meu pai eram pessoas muito trabalhadoras, mas não tinha nenhum objetivo com Deus. E nós sofríamos muito. Esse sofrimento fez a gente pagar altos preços. Os filhos pagaram altos preços por causa da falta de conhecimento, da falta de Deus dos pais. Meu pai era alcoólatra, minha mãe fumava, minha mãe bebia. Então a gente sofreu muito na infância. E aí Deus resgatou, o primeiro foi a minha mãe. Minha mãe foi a primeira a ser resgatada. Foi a pioneira, foi a tua mãe lá. E ela foi no momento em que ela estava entre a vida e a morte. Então ela conheceu esse Deus que cura, que liberta, que transforma e começou a buscar e foi levando um por um. Eu, por ser o filho caçula, então era mais fácil porque ela pegava na minha mão, bora para a igreja. Tanto é que dos 4 irmãos, eu sou o caçula e eu fui o primeiro a ser o primeiro pastor, o primeiro a casar, o primeiro
a ter uma casa. Primeiro foi o inverso. Tudo Olha só, foi de trás para a frente. unção caiu sobre igual a vida de Davi. Chama lá o caçula, é ele, a unção tá com ele. Então, e assim foi indo. E eu, por estar indo muito tempo com a minha mãe, eu falei, poxa, eu quero isso para minha vida. Eu quero servir esse Deus aí. Eu quero buscar esse Deus, que a gente sofria Isso tu tinha muito. que idade? Eu, eu comecei para a igreja com minha mãe, tinha 8 anos, 9 anos de idade. Menino. Com 12 anos eu tomei a decisão, me batizei e dali para frente, com 14 anos eu já era líder dos jovens. 14 Com anos. 14 anos eu era líder Então dos qual o momento jovens. que nasceu? Não, essa é a confirmação. Eu quero essa vida pastoral. Foi nessa época. Então, a hora que eu decidi foi Que é um uma chamado. vocação. A Já vida foi indo. pastoral. Às vezes a pessoa olha, eu pastorei 3 anos como pastor presidente. E as pessoas olham essa vida pastoral com aquele glamour. Aquele glamour, daí às vezes chegava fim de semana, tipo um domingo, todo mundo passeando na praia, tomando caldo de cana, comendo sorvete, e eu lá, meus dedos tudo calejado do violão, porque eu comandava o louvor lá, junto com a igreja, escrevendo sermão, e às vezes não tinha inspiração, fluxo criativo, orava, o Senhor, manda uma mensagem, uma palavra, qual é a direção, um peso, aí depois tinha os problemas dos membros. Brigou com a mulher, a empresa tá falindo, e ora para aqui, me ajuda, e ora no hospital. Fazia casamento à noite, velório. Então a vida pastoral, eu digo que é vocação. É uma vocação. O cara tem que ter realmente uma vocação. Até que o momento que eu disse, não, eu não quero mais, eu quero ser empresário, eu quero, né, construir empresas, negócios. E hoje eu vejo com admiração a vida pastoral. Que momento tu viu assim, não, tem essa vocação, eu pago esse preço. Eu vi essa vocação no momento em que eu não queria sair da igreja. Eu ia para casa, ia para escola, saía, eu chegava na escola, eu queria ir para igreja. Eu chegava em casa, eu queria estar na igreja. Então, e aquilo foi me contagiando. Eu via as maravilhas de Deus, eu via pessoas sendo abençoadas, eu via a minha vida sendo abençoada. A minha mãe mudou, porque o maior sofrimento foi dentro de casa, com a mãe, com o pai. Então, eu vi que a vida deles mudaram. Eu falei, eu posso também ajudar outras pessoas a mudar de vida. Falei, eu quero aprender, eu quero viver isso. E aí eu fui indo, os pastores falaram, esse menino tem chamado. 14 anos tu liderava adolescente. 14 anos eu tenho um vídeo no, No no, YouTube. no YouTube, lá, pesava 70 quilos, só tinha cabeça e barriga. E lá, magrinho, já liderando o Isso grupo era de aqui em Barueri jovens. já. Isso era em Minas, Belo Horizonte. Tu Capital é mineiro. Eu sou mineiro. Olha só. Sou mineiro. Nasci em Contagem, vivi em Belo Horizonte e o meu chamado começou lá. Nessa tua caminhada aí, qual foi um momento mais marcante que confirmou dentro de você essa... Não, essa é a minha verdadeira vocação. Um momento que marcou, assim. Teve algum momento em especial que foi marcante e dali nasceu. Eu lembro que eu sou filho de pastor, 4ª geração, mas não queria saber. 18 anos, eu me inspirei. Tipo, eu preciso. É como tu falou, nasce é uma chama, é uma coisa que não é de, eu acho que de baixo para cima, é de cima para baixo, né? Uma vocação. A quem enviarei? Eu acho que ele não quer, mas eu vou enviar ele. E ver uma chama, um desejo. Teve algum momento assim que tu vê como marcante Se nessa. tem uma coisa que eu nunca tive dúvida desde o dia que eu me batizei, é do meu chamado. Uau. Nunca tive dúvida, nunca falei assim, será que vai ser difícil? Será que vai ser pesado? Será que vai ser doloroso? Eu nunca tive isso. Eu só fui, obedeci, enfrentei muitas lutas, muitas, mas sabe aquela luta que você fala assim, é gostoso esse negócio? Sacrifícios que tá Sacrifício. disposto a fazer. Quando o meu líder falou, larga tudo e vem morar na igreja, eu tinha 16 anos. Olha só, 16 anos. Eu deixei minha cama, eu deixei o meu O quarto aconchego da família. e fui do lar. dormir no altar, porque não tinha nem colchão na igreja. Nossa. A primeira semana eu dormi no altar. É chamado. É chamado. Nossa, como é que tu enxerga hoje esse papel do pastor? Nós temos uma sociedade que ela evoluiu em questão de tecnologia, e até por isso mesmo, né, eu acho que tem o maior, acho não, isso é dados, o maior índice de depressão crônica, depressões agudas, pessoas deprimidas, insônias. Eu acho que o papel do pastor nesse momento, como é que tu vê esse papel
pastoral numa sociedade que está tão cheia de desafios espirituais, emocionais? Como é que tu enxerga nesse momento da sociedade o papel pastoral? Olha, hoje eu percebo tudo isso, muitos pastores desistindo, muitos pastores suicidando, muitos pastores desanimando. Eu agradeço muito a Deus pelos líderes que eu tive. Eu fui bem treinado. O maior erro de muitos que não estão suportando é não ser bem treinado. O que é ser bem treinado? Você tem que errar, todo mundo erra, falhar, todo mundo falha. Mas o bom treino, o próprio Senhor Jesus, quando ele viu o potencial em Pedro, ele falou, ele não colocou Pedro de uma vez, ele falou, vem me segue que eu vou te fazer. Jesus treinou Pedro. Uau, Já sabia que nossa. Pedro tinha a capacidade, mas ele precisava ser treinado. Forte isso, verdade. Então, o que tem feito muitos líderes desistirem, desanimarem, esses problemas todos, o problema existe, mas quando você é bem treinado, você vai enfrentar o problema e vai vencer o problema. E Jesus treinou Pedro muito na caminhada, e você vê que teve momento que Jesus chamou Pedro de pedra, de rocha, e teve um momento que Jesus chamou ele de demônio. Sabia admoestar, sabia repreender, ou seja, é uma mentoria mesmo. Segue aqui para minha mentoria que eu vou te treinar. E você pode ver que quando Jesus falou assim, afasta-te de mim, Satanás, Pedro não largou Jesus. Pedro continuou. Não, Se a Pedro- pessoa não está preparada, disposta a ser repreendido, a ser corrigido, a ser pisado e continuar no propósito, ele não está pronto para ser um pregador do evangelho. Humildade, a humildade de aprender, de crescer, de expandir, expansão de consciência. Eu acredito que essa é uma marca pastoral. Essa E a pessoa que tem, né? Ele se submeteu, ele é humilde, ele tá, né? O que tu vê assim o papel hoje pastoral na sociedade? O pastor, ele é essencial, mas hoje, na atualidade, está muito complicado, porque as pessoas, eu costumo dizer, conversar assim com a minha mãe, que é a mentora da família, e ela chegou a dizer assim, filho, ninguém faz o que a gente fez lá atrás. Não existe mais aquele auxiliar, aquele que quer ajudar na obra de Deus por amor. Hoje, uma pessoa paga uma mentoria, um curso aí de 1.000, 2.000, 5.000 reais para aprender e para fazer a obra de Deus, para começar na obra de Deus, que é gratuito, que ele não precisa pagar nada, ele só tem que sujeitar, ele não quer pagar o preço, que é o espiritual, que é o preço de apenas querer aprender. O que fez eu chegar aqui até hoje, suportar, foi querer aprender. Não é que eu não quis tirar nada da igreja. Eu não quis sugar nada. Pelo contrário, eu queria dar, porque eu dando eu iria receber. Então a visão não é nunca aqui. É o que Deus pode fazer de mim lá na frente. O legado que tu está deixando, almas, vidas transformadas. Uau, muito forte isso. Além de pastor, né? Hoje tu é CEO da TV Viva Brasil, que está cobrindo aí grandes eventos de São Paulo. Né? Como é que nasceu essa iniciativa? Qual foi a tua visão de comunicação através dessa TV? Tinha o meu ministério pastoral e dentro, né, de repente nasceu esse projeto. Vi que tu tem uma formação também jornalística, te comunica muito bem. Claro, a oratória de pastor isso ajuda muito. Como é que nasceu esse projeto da TV? Então, a TV sempre foi um sonho. Por estar na igreja, um ministério muito grande, a gente tinha que fazer programas televisivos chamando as pessoas para a igreja. E fui fazendo, e eu também sou radialista, eu fiz rádio, eu tive uma emissora de rádio aqui também, em Barueri, durante 10 anos. E quando você está envolvido, aquilo passa a ser uma paixão sua. Só que o objetivo sempre foi esse, levar a boa palavra às pessoas, ajudar pessoas, libertar pessoas, abençoar pessoas. Então, quando Deus nos deu o nosso ministério, eu falei, eu quero ter uma TV. E essa TV, ela tem que ser bênção na vida das pessoas. E aí foi surgindo, né, devido à profissão de falar, me tornei jornalista, gosto de falar, não tenho vergonha, já você perde a Exímio vergonha. comunicador. E aí
fui fazendo, estamos fazendo, e aquilo, né? Só faz. Uau, eu vi que a TV tu teve ao lado de grandes nomes ali, pessoas que já entrevistou. Como é que foi essa experiência por essa oportunidade da TV? Eu montei o Centralcast e dentro do Central eu tô tendo a oportunidade de conversar com players assim que me impressionam, né? E eu vi que a TV te dá essa oportunidade de conversar com pessoas que são importantes da mídia, do meio empresarial. Como é que foi essa experiência de estar do lado de grandes players através da TV? Eu acho que isso só acontece porque a gente tem a coragem. Nós fomos, um apresenta, o outro apresenta, portas se abrem por saber que temos a TV, que somos jornalistas. Então, me entrevista aqui. Eu tenho uma entrevista mais recente que está aí no meu canal do Facebook, do Instagram, do YouTube, que é uma entrevista com um dos maiores juristas do Brasil, que é o Nelson Williams. E pessoas, depois que eu fiz essa entrevista, postei, pessoas me mandaram mensagem, falaram assim, como que você conseguiu fazer essa entrevista com ele? Eu falei, para mim foi normal, mas para alguns que parece difícil, foi normal, para mim foi normal, e essa normalidade eu não trago a mim. Eu acredito que o propósito vai fazendo as coisas acontecerem. Como é que tu conseguiu equilibrar esse trabalho espiritual e ao mesmo tempo empresarial de CEO, de uma TV? Dá para conciliar o trabalho pastoral, espiritual, que é um nível eu chamo de uma batalha, né, no mundo espiritual, mas tem também essa questão da batalha no mundo físico. CEO, né, toda a parte organizacional, como é que tu conseguiu equilibrar essa questão do empresarial, do CEO, da TV, né, com o trabalho espiritual, com o trabalho pastoral? Isso foi uma luta. Isso foi uma barreira quebrada, uma crença, porque muitas vezes a gente, por causa da crença ou da religiosidade, você acha que Deus não pode te usar em outros meios para alcançar outras pessoas. Então, eu tive que trabalhar isso, ouvir algumas pessoas, humildade para poder querer aprender. Porque quando você chega num nível espiritual, pastor de uma igreja, líder, você muitas vezes acha que tem que ser do seu jeito, da maneira que você faz e pronto, acabou. Então, para mim, eu tive que me quebrar, eu tive que reaprender e entender que se Deus quer algo maior para você, você tem que sair da zona de conforto. Porque para mim, você me dá um microfone, uma Bíblia e um púlpito, deixa comigo, pode ir embora. Uau. Agora, e se for em outros ambientes, em outros lugares, como a gente tem ido, né? O maior desafio para mim é que há um ano atrás entrou no meu estúdio, no meu ambiente, um artista, muitos conhecem, que é o Marquito do programa do Ratinho, e chegou aqui em Barueri e entrou, falei, poxa, o que está acontecendo aqui? Ele falou, você é o que é o Charles Pitt? Eu falei, sou. Então, quero falar com você. Eu tenho um programa assim, 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 e eu preciso que alguém dirija esse programa, alguém que faça esse programa para mim, e eu quero saber se você e a sua TV têm condição de fazer. Sabe o que é você só ter um sonho, tá caminhando e alguém chegar com essa relevância, o cara que está ao vivo, Rede Nacional, um dos maiores programas de audiência todos os dias pelo SBT, e fala, eu quero que você dirija o meu programa, cuide do meu programa. Foi um desafio e tanto, então. E aí eu falei assim, poxa, eu não estou cuidando quase de mim. Mas aí na hora eu lembrei que quem te capacita é Deus. E mais do que depressa, eu disse para ele, deixa comigo que eu faço. Conversamos, fizemos um documento, um contrato, e durante 11 meses nós colocamos o programa dele em rede nacional, um programa que chama Alegria no Ar. Olha com o Marquito. Que legal. Hoje eu vejo que tu é diretor também da UCB, né, que é a União Cristã de Barueri. Qual é a missão da UCB? Né, qual é o impacto real que ela tem gerado aí na região? A UCB ela é algo assim muito de Deus. A gente vê que o que mais impede o crescimento das pessoas chama não estarem unidas. A UCB significa União Cristã. Nós que servimos a Deus,
o maior erro nosso é não nos unir. E a UCB ela veio com esse objetivo para unir os cristãos, unir os líderes evangélicos, os líderes espirituais da nossa região e daí para o Brasil afora. E esse é o objetivo da UCB. E a UCB, diretamente e indiretamente, manter essas igrejas que têm dificuldade. Tem igrejas que o pastor só tem boa vontade, tem igreja que o pastor só acredita que ele tem um chamado, mas mal ele consegue pagar a conta de luz da igreja, mas ele ama Jesus e ele não quer que a porta daquela igreja se feche. Então a UCB ela veio para arrecadar recursos, até mesmo do governo federal, para ajudar essas pequenas igrejas a continuar pregando o evangelho, os pastores, pessoas que amam isso, que é a vida deles. Tem uns que tá lá, tem gente que tá no altar, tem ele no altar, a esposa na cadeira e a filha ali no som. E ele lá orando, pregando como se fosse para uma multidão. Então, e com muita dificuldade, uns têm que trabalhar, levanta cedo, vai trabalhar e chega à tarde, vai lá e abre a portinha da igrejinha dele, e é o prazer, e põe o melhor terno que ele tem, e vai lá fazer a obra de Deus. Como é que tu vê, né, o impacto dessas lideranças, dessas igrejas, na transformação social de Barueri, da Grande São Paulo, ou até por onde a pessoa está nos assistindo do mundo afora, né? Tem gente que nos assiste dos Estados Unidos. Qual é o impacto social que uma igreja pode propiciar da tua visão, que está com esse trabalho, auxiliando pastores, né? Eu acredito que eu sempre olhei assim, esse impacto social. Eu acredito que o maior polo de assistência social, psicológica, emocional, psiquiátrica, psicológica é as igrejas. É onde o pastor que vai pedir um conselho, uma ajuda, uma oração nos momentos difíceis, né? Essa é uma visão minha, mas segundo a tua ótica, a tua visão, o que tu vê o papel da igreja na sociedade de Barueri, mas usando aqui como exemplo o nível de Brasil? A igreja continua e sempre será a entidade que mais ajuda pessoas no mundo. E a gente pôde perceber isso na pandemia. Verdade. Porque só havia 2 lugares que as pessoas procuravam. O hospital e uma igreja. Tanto é que eles fecharam a igreja um período, mas as primeiras a receber ordem para estar aberta na pandemia foi as igrejas. Porque é ali que a pessoa buscava a oração, o alimento, a boa palavra, parentes morrendo, a vida era incerta para todos, e a igreja, eu cheguei a batizar uma pessoa na igreja com um copo d'água. Olha só, na pandemia. Na pandemia. A senhora chegou, Nossa. não podia sair, ela ligou para mim e falou, pastor, Queria eu ser não sei o batizado. que vai ser amanhã. Nossa. Eu quero que o senhor me batize. Eu falei, eu vou te batizar, então vamos lá. Não podia até abrir a igreja escondido para ninguém ver. Foi ela e o esposo, e quando chegou lá, eu peguei um copo de água, fiz o que a Bíblia manda, você aceita Jesus, e derramei um copo de água na cabeça dela. Eu falei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela tinha medo de partir sem ser batizada, Sem ser batizada. essa aliança, sem ser batizada. Hoje essa senhora está firme com Jesus. Olha só. Essa senhora, ela não falta um culto na igreja. E antes ela tinha raiva de igreja. Imagina o impacto nas emoções, no psicológico, na crença. Mudou tudo, mudou tudo. Ela hoje é uma mulher tão temente e fiel a Deus. Então, a pandemia, o medo da morte, tudo, fez ela entender que ela precisava de algo melhor na vida dela e que ela não sabia. Ela poderia ter morrido, já é uma senhora. Mas aí Deus viu nela graça, Deus que já é um Deus de graça, salvou ela e tá lá firme com Deus, não morreu e espero que vai viver muitos e muitos anos. Eu vi, Charles, que tu tem um espírito público, né? Não só na questão de tu servir espiritualmente, mas eu vi que tu, né, virou lá o CEO da TV, criou a TV, tem a UCB, União Cristã de e Barueri. tem essa questão das tuas participações também nas questões públicas, né? Eu sempre tive esse espírito público eu acho que o bom combate que o apóstolo fala, inclusive é ocupar espaço que às vezes a política só tem corruptos, não se mistura religião e política, são coisas distintas, mas até onde tu vê esse papel, tanto é que tu atuou, tu foi ativo, tu participou aqui com, né, de apoiando players que estão aí no poder, secretários, eu vi que tu tem uma grande influência com secretários, com
políticos já eleitos aí pelo povo. Como é que foi essa tua participação ativa aí na questão pública? Como é que tu vê essa questão? Política e religião se mistura, não se mistura? Como é que tu vê essa questão? Primeiro momento é o seguinte, a gente já vem de uma linhagem aonde os líderes antigos já condenavam política. Não mistura. Mas com o passar dos anos, os grandes líderes pôde entender que a política, ela que rege a nação. Quem determinou que fechasse as igrejas foi uma ordem vinda de políticos. Na pandemia, isso. Da pandemia. Tudo que acontece, as leis são criadas dentro da política. Então, a mente foi abrindo e a gente pôde entender. Se os que amam a Deus, se os que são do bem, que querem o bem das pessoas, não estiverem lutando na política para que as igrejas continuem fazendo o seu papel, continue com as portas abertas, orientando, então isso despertou em mim algo maior. A princípio, com a minha influência, eu apoiei alguns candidatos em Barueri. Durante 8 anos eu apoiei. Depois eu pude perceber, eu falei, poxa, eu sempre apoio. Só que agora, por que eu não posso? Por que eu não posso ter essa mesma coragem? E foi um desafio para mim. Então, durante duas eleições, eu me candidatei a vereador. Não soube fazer política, porque eu não sou político. Não é profissional do meio. Mas eu falei, eu vou entrar para eu entender como que é. Eu te falei nos bastidores que eu admiro demais quem bota a cara para bater. Eu admiro, é desafiador, porque isso aí se meteu com política, tá, mas é desafiador ter essa coragem de ir lá, porque o dia que eu assinei aquele papel, Márcio, e aí eu olhei esse cara, aí falaram assim, ó, ele vai levar o voto no máximo do pai, da mãe e da mulher. Eu vi, como é que eu vou falar o nome, assim, a encrenca que eu arrumei, assim, meu Deus, eu tive esse temor. Eu vou arrumar o voto do pai, da mãe e da mulher, e olhe lá, vai ser uma vergonheira, eu vou ficar estigmatizado, o cara que levou, sei lá, 5 votos, 10 votos. Meu Deus, me deu um pânico. Aí eu vi assim, ó, a furada que eu me meti. Meu Deus, e agora? Eu não tinha recurso, eu não tinha família política. Por onde eu vou começar? Como é que se pede voto? Como é que se faz? Daí eu comecei com live. Ô, gente, dá uma chance pra gente novas ideias. Eu só preciso de uma oportunidade de provar meu valor. Seria uma voz da nossa comunidade. Comecei com lives, a primeira live tinha 2 pessoas. Falei, a nossa missão é dobrar essa audiência. Aí no outro dia veio 8. No final, teve todo aquele movimento e tal, daí chegou a ter 8.000 pessoas na live, né? Porque o Facebook entregava muito bem. Então eu aprendi a ter um respeito, uma admiração por quem bota a cara. Eu te admiro ter essa coragem de ir lá e... Eu acho que isso aí vem de Deus, porque eu, na minha infância, eu não era uma pessoa corajosa. Eu era um menino tímido. Até os meus 7 anos de idade, eu digo isso aonde eu falo, que eu ia para as festas dos coleguinhas e não comia. Eu ia para comer, mas não comia. Porque por vergonha, timidez. Eu sempre fui tímido. E não adiantava brigar. É uma timidez danada. E Deus, quando Deus entrou na minha vida e eu aceitei esse Deus, tanto mudou que com os meus 14 anos eu já liderava 80 jovens na igreja. Então foi algo que não veio de mim, veio de Deus. Como é que tu viu essa experiência pública de passar assim, algo positivo, negativo? É um bruto, o jogo da política é um jogo. Eu digo assim, é porque tu entra ali, aí tem uns veteranos, que os caras são mafiosos, já tem nossa, é todo tipo de loucura dentro dessa política. Como é que foi a experiência? Olha, a experiência, ela foi boa. Dá muita raiva, porque tem muito sacaneado dentro de partido, e tem um fundo partidário, e manda um montão lá pro preferido do partido, deixa tu, às vezes, até santinho, sem material. Então vamos lá, eu só tive, nas minhas 2 campanhas, eu só tive material de campanha. Primeiro porque os partidos, eles olham assim, quem é esse aí que tá chegando? Não. É um preconceito. É um preconceito e vamos ver o que ele faz sem nada. Porque eu imagino assim, sem ter recurso, o que ele faz? Se for relevante, a gente investe nele lá na frente. Essa é a visão dos líderes dos partidos. Então me deram só o santinho, o material para fazer o trabalho. E por incrível que pareça, do meu partido,
eu fui o segundo mais votado. Não fui eleito, Olha só. mas do meu partido eu fui o segundo mais votado. Não tinha só dois concorrendo, né? Você tá entendendo? Não, não tinha. Não, tô brincando. É, É impossível, não dá legenda. não dá legenda. Acho que são 21 concorrendo e tal. Eu fui o segundo mais votado, mas eu não. Hoje, se eu fosse ser candidato, eu faria tudo diferente. Porque agora eu teria que entrar para ganhar. E para ganhar, há um trabalho. Você tem que trabalhar 4 anos, você tem que focar, você tem que ter um objetivo. Então a gente entrou para entender. Hoje, se eu for entrar, se for um projeto de Deus, seria diferente. Eu tenho que começar 4 anos antes e ter objetivo para isso. E até então não é. Bom, dessa área eu estudo muito, mas eu nem vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, é criação de movimento. Né? Hoje, eu e a Márcia criamos aqui, tinham o quê? 2.000 pessoas nos grupos, né, Márcia? São Paulo em peso, criou movimento e criou comunidade. A perspectiva é muito boa, a internet dá uma facilidade para pessoas novas, com novas ideias, fora do ciclo vicioso, entrarem. Agora é saber usar essa estrutura, mas por isso que eu não vou entrar no mérito agora, que é mas dá para criar um grande movimento, inclusive. Eu acredito que nós, como homens de Deus, luz do mundo e sal da terra, nós temos o dever de influenciar todas as esferas da sociedade. Todas, sabe? Política, religião, cultural, musical. E a gente, vamos entrar de sola, gente, central. E todo movimento que a gente cria, a nossa célula da União em Cristo que nasceu aqui. Né? Nos bastidores eu conversava com o nosso querido pastor Charles e ele, Felipe, eu tenho a organização social. Dá para nós criar um lindo movimento que pode funcionar híbrido aqui em São Paulo, para quem está aqui com a gente. Mas você que está aí nos Estados Unidos, como tem pessoal de Portugal, Angola, pode ser abençoado também e nós criar uma força-tarefa para impactar todas as esferas da sociedade. Eu não sei com que vou me posicionar, mas eu tenho essa questão da política, de nós ocupar, nós temos que entrar de sola como luz do mundo e sal da terra e botar gente do bem na cultura, na política, nas instituições também, né? Querendo ou não, a Igreja do Senhor ela é livre de instituição, mas ela é um movimento. Então que mais pessoas estejam pregando a palavra, influenciando, levando amor. Então eu não tive assim um projeto para 2026, mas eu acho que cabe nós começar a se organizar, orar, pedir direção para Deus, de criar um projeto lindo, sabe, para 2026. Com um projeto que eu digo, gente, é botar o nome à disposição. Não sei se necessariamente eu, ou Charles, ou outras pessoas, mas falei até pro Victor, nós temos que lançar vereadores, deputados, boas opções para você dizer, não, bora levar um nome de gente nova. Gente nova que eu digo é fora do ciclo vicioso, né? É isso aí. Mas eu acho que nós temos que sim ocupar esse espaço com bons projetos, com estratégia e criar movimento. Nós estamos numa cidade que precisa disso. E o povo é sedento, tá aqui em São Paulo, nesse nosso grupo, meio da Márcia, aí, com 2.000 pessoas. Nós sequenciamos por estado, não era o nosso papel, mas se fosse para funcionar politicamente, até hoje tem mensagens lá de Felipe, cria um grupo aqui de São Paulo para nós falar sobre essas questões. Vamos montar, eu quero. E a pessoa, ela não quer só mais dar o voto, ela quer trabalhar. Eu quero participar de um negócio aí. Vamos. E eles querem criar movimento. Temos pecado, né? Temos 2 grupos em São Paulo, do interior e do ABC, né? Olha aí. E a gente não criou esse movimento ainda, mas é muito trabalho aqui, muita coisa, mas temos que criar, gente. Então, vamos orando a Deus, eu não tenho um projeto consolidado, mas vamos se unir para nós criarmos, né, não só aqui em outros estados, um movimento de bons perfis para estar lá nos representando. Vimos o que está acontecendo aí, a covardia de muitos senadores e deputados, né, o que está acontecendo no Brasil, mas é outro podcast, nós vamos fazer um só por isso, só com esse tema. Vamos falar sobre isso depois. Deixa eu aqui falar um pouquinho da marca pessoal, né? Hoje o Charles Peter é o nosso protagonista aqui, desse nosso bate-papo inicial. E hoje, quando nós falamos de Charles Peter, né, nós falamos de um pastor, de um empresário, de um comunicador, de um homem público, como tu bem citou aqui. Como é que tu gostaria que as pessoas resumissem aí o teu legado que tu vem deixando, vem construindo? Hoje o Charles Peter, ele é aquele que é um homem de resistência. Porque o que a gente mais necessita é ser resistente, porque as barreiras, as lutas, elas vêm. Mas o resultado, ele vai sempre aparecer após uma resistência. Essa resistência que eu digo, essa força que eu digo, ela tem que ser de dentro para fora. Porque do lado de fora sempre você vai ter coisas que vão tentar te desanimar. Eu uso sempre uma frase bíblica. Quem está caído se levanta. E quem está de pé cuida para não cair. Em outras palavras, se levanta. Fica de pé. Haja o que houver. Tombou, fique de pé.
Caiu, levanta. Tá de pé, faz de tudo para não cair. Porque é a força. Você tem que estar de pé. No final, se a gente for analisar, quem é que vai herdar a vida eterna? Aquele que venceu. Somente o que Impactante. venceu. Se não vencer, você não tem a vida eterna. Vou aproveitar nessa levada que estamos falando de legado, de impacto. Qual o conselho que tu dá para uma pessoa assim, ó, que tá lá assistindo esse episódio dizendo: eu desejo construir uma vida de impacto, eu tenho um chamado, eu tenho algo que tá, sabe, essa sede de crescer, de deixar uma vida, de deixar um legado, de deixar trabalho de impacto, sabe? Uma pessoa que quer deixar uma marca positiva na sociedade onde ela vive. Qual é o conselho que tu deixa para essa pessoa? Ó, primeiro conselho é o seguinte: você tem que aprender. Não tenha medo de aprender, não tenha medo de ser humilde. Você tem que ser humilde. Primeiro passo, seja humilde. Tem muita gente que sabe mais do que você. Tem muita gente que eu hoje aqui, nos bastidores, eu aprendi muito. Eu aprendi muito aqui com o Felipe, com o Victor, Márcia. com a Márcia, com o Túlio, que está lá embaixo, o nosso amigo. Então, aprenda, seja humilde para aprender. Depois você filtra tudo, porque esse aprendizado vai ser a base para você enfrentar qualquer situação. Você precisa ter uma base, você precisa saber entrar e saber sair de qualquer situação adversa que a vida vai proporcionar para nós. Então, o que eu tenho para dizer é: aprenda, fique de pé, haja o que acontecer, não joga a toalha, haja o que houver, não chute o balde. Charles Peter já tem um legado, já fez um grande trabalho, né? Quais são os próximos passos, projetos, sonhos nesse momento que eu vi que tu está vivendo também transições emocionais, psicológicas, ministeriais, profissionais? A gente conversou muito disso sobre o bastidor. Até esse aqui, gente, é um episódio de aquecimento para vocês conhecerem o Charles, o trabalho deles. Existe algo muito maior se movimentando aqui. Né? Quando ele veio aqui, eu conheci ele por 3 pontos diferentes, assim. E a gente se encontra. E Barueri é grande, gente. Né? Quantos milhares de pessoas tem aqui? E os nossos caminhos estão sempre se cruzando. Ontem eu cheguei em casa e falei para minha esposa: você tem um projeto. Não sei o quê, não sei. Eu falei pro Túlio também: Túlio, 3 vezes que eu já encontro ele. Há um projeto de Deus na nossa vida. Não sei o que, para quê, mas deve ser para o reino, porque essa é a minha vocação. E aí nós conversamos aqui no bastidor, vimos que temos bastante pontos em comum. Então eu sei que Deus tem planos e projetos, mas na tua vida, assim, quais são os próximos passos, projetos, sonhos que tu deseja realizar, né, fortalecer esse legado que tu vem construindo? Então, o próximo passo, a gente já está estudando isso, trazer para a Alphaville a nossa TV, que é o próximo passo. Alphaville, vem gente do Brasil inteiro apostando nessa cidade. Eu acho que aqui é uma vitrine para, falando empresarialmente, falando de negócios, né? E o meu maior objetivo é que os negócios, que as empresas, as coisas cooperem para o evangelho, o crescimento do evangelho, o crescimento, salvar vidas. Nunca os meus negócios, as empresas, essas coisas vão estar acima do propósito que é o evangelizar. Isso vai vir para fortalecer o propósito que a gente já tem com Deus. Maravilha. É isso aí, gente. Eu fiz esse primeiro episódio e a gente no bastidor conversou de coisas que vão além da às vezes daquela da nossa capacidade. Sabe quando o Espírito Santo flui numa conversa? E a gente tem esse desejo, esse projeto, né, de ser canal de bênção sempre para vocês, de levar conteúdo que inspire, que anime, que treine, que te faça ter sede de algo novo. Então, eu vou gravar próximos episódios aqui com o Charles, onde nós vamos falar de assuntos mais profundos, assim, religiosidade. Né? Hoje a gente tem um estigma sobre cristãos que esse cara é o careta chato que só fala de Deus e parece um cara obsoleto, ultrapassado, aquele grosso, aquele antissocial, porque é um estigma que ficou sobre pastores, sobre cristãos, né? Aquele estigma. E é muito mais que isso, gente. É a melhor
a melhor, como é que eu vou te falar? Estilo de vida. É quando você tem o amor de Deus, o caráter de Cristo em ti. Então nós vamos falar sobre religiosidade em próximos episódios. Religiosidade, o que é religiosidade, o que é realmente a igreja de Cristo, o que é a essência do evangelho, assuntos bem profundos em próximos episódios. Fiz esse de abertura para a gente conversar um pouquinho sobre o legado, sobre, né, a história do Charles, se inspirar com ela. Mas nós vamos fazer uns de debates sobre temas assim bem, digamos que aqueles temas que dá, como é que fala? Dá cancelamento na internet. Não sei se o Charles vai topar. Tamo aí, Mas tem uns vamos temas que fazer. são polêmicos que eu quero fazer aqui uma rodada com mentes pensantes. E aí eu quero trazer o Charles para isso, porque ele já vem assim, tendo a mente aberta. Pensa, um cara 30 anos de pastor, tem todo aquele estigma, né, da igreja, todo aquele é impetrado dentro de nós. Então, não perca os próximos episódios que eu quero gravar aqui com o Charles, aproveitar essa nossa proximidade, que aí vai ter uns temas pinga-fogo. Aquecemos hoje. E eu queria que tu deixasse a tua mensagem final, né, para o nosso povo que está assistindo, os telespectadores, estão virando alunos aí do Central, né, sempre assistindo os episódios, aprendendo, estão nos comentários, participando, fazendo esse movimento crescer também a nível de Brasil. Eu queria que tu deixasse a tua mensagem para os nossos telespectadores. Então, você que está nos assistindo, primeira mensagem, continua assistindo. Tem muita gente boa, muita informação positiva nos vídeos aqui, o que a gente trouxe aqui, eu acho que já ajudou bastante você. E conhecimento. Abra o teu coração, se esforce para conhecer. Eu estou evitando muito, mas está dentro de mim. As coisas de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, você tendo a mente aberta, tá estando preso só na verdade, você vai poder fazer tudo. Você vai poder chegar onde você quiser. Então, eu tenho 3 palavras para você. Você vai ser poderoso, você vai ser livre, porque você já é de Deus. Amém, glória a Deus. Meu amigo, a gente está orando por um grande avivamento. Eu acho que nós somos parte dele. Fiquei muito feliz da nossa conversa em bastidor também. Eu acho que eu vi muito alinhamento de propósito, de visão. Começamos esse movimento, né, de ocupar esse espaço chamado internet, com podcast, com vídeos, com lives. Eu inventei uma série de programas, mas a ideia é essa, é propagar um grande avivamento. Pessoas treinadas cognitivamente, psicologicamente, emocionalmente, com inteligência emocional, que leva a ter inteligência espiritual. Mas a ideia é uma vida feliz e abundante. Nossa missão aqui é uma com vocês. Essa nossa comunidade é fazer o podcast, a nossa escola de grandeza, os seminários, workshops, masterclass que a gente faz, criar uma comunidade que está viva. Então eu fiquei muito feliz porque o Charles, ele vem, eu vejo nele um potencial de a gente unir forças para ter mais mão de obra. Sabe, os bons samaritanos dessa terra que vão levantar vidas. Então, Charles, vai orando, né, sobre tudo que nós estamos construindo aqui, a estrutura para a gente unir forças e levar as boas novas, levar vida, levar treinamento, capacitação. Eu creio que a gente vai ainda contribuir muito para que a gente crie uma grande comunidade no Brasil eu chamo de desbravador, usa aquele leme, né, de alguém que pega o leme da vida e diz, não, vamos lá, eu vou me sarar, porque nas maiores dores que a gente tem, que tu tem, amanhã vai ser onde Deus vai mais te usar para curar pessoas. Esse é o nosso intuito, é o nosso propósito. Eu fiquei muito feliz, Charles, que Deus possa nos unir. Visão, missão, propósito para impactar muitas vidas, transformar muitos corações e junto com vocês também é uma família, gente. Vamos junto, vamos unido. Comenta aqui, ó, Desbravadores, se você quer fazer parte desse movimento, tem os grupos de estados, começou aqui em São Paulo também. Ou não, Felipe, quero colaborar, sou de Barueri, moro perto, quero fazer parte desse movimento. Agora temos a nossa célula todas as quartas, 20 horas. Aí eu tava combinando com o Charles de nós fazer um seminário daqui a pouco, um mês aí de... Vamos fazer comemorar 30 dias de oração, de clamor, de palavra. Nós fazemos um seminário de avivamento. Aí eu falei, não, o Charles já pulou, eu conheço o vereador, eu conheço pessoas, eu sei de locais. Então pensa o quão potencial nós temos de crescer o reino, né, de papai aqui na terra, então que a gente esteja unido, e eu peço que ore a Deus nesse sentido para a gente unir forças e deixar o nosso legado. Quando em cotas eternas nós se unir lá, né, na glória, meu Deus, quantas almas, quantas vidas, quanto impacto, quanta transformação, eu creio que vai ser algo maravilhoso de a gente construir junto. Ore a Deus nesse sentido. É isso aí, eu tenho orado e vou orar mais agora, depois de ouvir tudo que a gente está aqui, eu vim aqui para ficar 1 hora, eu acho que já estou há quase 4. Então, estamos há quase 4 horas conversando e se deixar a gente tem mais coisas para falar. E eu acredito que Deus já está no comando. Amém. A gente só precisa estar alinhando, entendendo, tendo paciência
E as coisas vão acontecer, a gente faz a nossa parte. Como diz, a gente bota o pé, Deus põe o chão para nós. Amém. E vamos lá, vamos em frente, conta comigo. Glória a Deus. Deixa a tua mensagem final então e a gente se despede aí com a tua mensagem final. Muito bem, então eu gostaria que todos vocês que estão assistindo aí, você que está passando por alguma situação difícil, uma tristeza, uma angústia, talvez você perdeu algo que muito está roubando o seu sono. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não te abandonou. Nunca culpe Deus por nada. Talvez isso é um processo, é um momento em que você precisa passar por ele. É difícil nós falarmos disto, mas é necessário. Seja forte, cuide das suas emoções, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Guarda ele só para Deus e para emoções positivas. Fora essas, joga fora. A vida é muito boa. E para finalizar, tem muita gente que queria ter a vida que você tem. Então não joga ela fora não. Que Deus te abençoe.